O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Polícia apresenta mais um suspeito da morte de jovem quando saía de um cursinho em Goiânia. Mais uma quadrilha de ladrões de veículos foi desarticulada na capital. Oficializada a criação da Comissão da Verdade. E ainda, servidores do Hospital das Clínicas fazem paralisação. Quinta-feira, 27 de março de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. A polícia apresenta mais um suspeito da morte de Vanessa de Almeida Santos. A jovem foi assassinada no centro de Goiânia quando saía de um cursinho. O acusado pilotava a moto que deu fuga a Jaira, apontada pela polícia como autora dos disparos contra a estudante. Daniel Gonçalves Xavier foi preso pela Polícia Civil após investigação da Delegacia de Homicídios. O rapaz é acusado de ter participado do assassinato da estudante Vanessa de Almeida Santos. A garota saía do cursinho onde estudava no centro da capital quando recebeu voz de assalto e correu. A assassina Jaira Gonçalves efetuou os disparos que atingiram a garota. Daniel, de acordo com as investigações, era quem pilotava a moto na noite do crime. Nessa delegacia, ele afirma que desconhecia o propósito criminoso da Jaira e que no momento em que conduzia a motocicleta, não sabia que ela tinha intenção de praticar roubos e até mesmo o latrocínio. No entanto, essa versão foi desmentida por testemunhas e vítimas que se encontravam no local e que afirmam de maneira categórica que ele não só conduzia a motocicleta, como também teria dado voz de assalto às vítimas. Em entrevista coletiva, Daniel, que não tem passagens pela polícia, negou participação no assassinato. Ele chorou, tremia muito e disse que tem medo. Com medo. Com medo de quê? Não sei. Eu sou inocente. Por que você é inocente? Porque você não estava com ela ou porque você não atirou, não sabia que isso ia acontecer? Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso não, hein? E por que você acha que ela falou que foi você? Ainda não sei. Medo da própria equipe criminosa comandada pela Jaira. Ele alega que é uma quadrilha altamente perigosa e que, portanto, ele estaria aí sob risco de ser perseguido. Vamos agora à redação com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Eu chego com uma notícia lamentável. Mais uma vez a população tentou fazer justiça com as próprias mãos, só que cometeu um erro ainda mais grave desta vez. Um rapaz foi espancado no setor Jardim Alto Paraíso, em Goiânia, só que ele não tinha nada a ver com um assalto que tinha ocorrido em uma casa no bairro. Na verdade, ele simplesmente estava passando na porta da casa quando os moradores o viram e acharam que ele fosse o ladrão, né, que tinha acabado de roubar a residência. O rapaz ficou bastante machucado e foi encaminhado para o Hugo. Isso aí, né, mais um risco em que a população corre, fazendo aí justiça com as próprias mãos, algo que a gente tem ouvido falar que é errado, as autoridades estão alertando sempre, então pode ser mais um erro. Volto com você, Segismar. Obrigado, Cristiane Rodrigues, pelas informações. A polícia divulgou hoje o retrato falado do suspeito de matar a assessora parlamentar Ana Maria Duarte. Imagens mostram que motocicleta acompanhou vítima no caminho de casa até a lanchonete. Acompanhe. A Polícia Civil liberou as imagens do circuito de segurança de prédios do setor Bela Vista, pesquisados pelo Departamento de Inteligência da Corporação. As imagens devem ajudar a polícia a encontrar o acusado de ter matado a assessora parlamentar Ana Maria Duarte. Ela lanchava em uma sanduicheria no dia 14 de março, quando foi surpreendida pelo assassino. A polícia acredita e trabalha com a linha de investigação de homicídio e não latrocínio. Essas imagens sugerem que pode ter havido uma perseguição, um acompanhamento da vítima desde o local onde ela residia até o local onde ela foi morta, dando indícios aí da possível prática de um homicídio e não latrocínio. É claro que
pela complexidade dessa investigação, nós não podemos, neste momento, descartar qualquer hipótese. Então seguem as duas linhas de investigação, tanto homicídio quanto latrocínio. Nas imagens é possível ver um motoqueiro com as mesmas características do acusado, seguindo o carro da assessora até o local do crime. Com esse retrato falado, produzido com informações de testemunhas, a polícia tenta descobrir o paradeiro do assassino. O assunto agora no Jornal da Fonte é o Programa de Monitoramento Eletrônico de Presos. O programa enfrentou seu primeiro problema ontem, quando um dos presos que faz uso das tornozeleiras eletrônicas conseguiu abrir o mecanismo. O homem teria jogado a tornozeleira perto de um córrego no setor Pedro Ludovico. O fato se tornou público após o delegado da Polícia Civil, Valdir Soares, publicar a história em sua página no Facebook. Para falar mais sobre esse assunto, converso agora com o próprio delegado Valdir Soares. Boa noite, delegado. Obrigado por estar conosco. Boa noite, Cismar. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, como que foi esse caso, doutor? É um fato inusitado, né? Nós estamos numa grande discussão se as tornozeleiras vêm para reduzir a criminalidade, auxiliar na redução da criminalidade. Até ouvi o presidente da residência prisional comentar sobre o fato. Na verdade, nós tomamos conhecimento do fato porque o preso mora nas proximidades da delegacia, nós tomamos conhecimento que a Polícia Militar esteve no local e que depois 2 agentes estiveram no local procurando as tornozeleiras na beira de um córrego. Então isso realmente acabou virando cômico, ficou cômico para todos os moradores, porque eles falaram que estavam atrás das tornozeleiras e demonstrando que realmente esse aparelho ele não consegue inibir a criminalidade. O bandido, com ou sem tornozeleira, ele vai continuar cometendo as condutas. E o que é mais grave é que já saíram 200 que estão na rua e mais uma quantidade vão ser colocados. Então fica mais aquela sensação do cidadão atrás das grades e os bandidos nas ruas. Infelizmente, no meu ponto de vista, eu não acho que essa seja a solução. Eu acho que bandido ele tem que ficar atrás das grades. Ele tem que cumprir a pena dele. A colocação deles nas ruas é que faz com que nós enfrentemos hoje a violência que nós estamos vivenciando. Outro dia, inclusive, o secretário, o governador divulgaram dados e mostraram a quantidade de criminosos que tem saído rapidamente do sistema prisional. A solução ainda é a cadeia ou medidas mais graves que têm que ser estudadas aí através de proposta através de um plebiscito. O senhor é contra o regime semiaberto, delegado? Totalmente. Eu sou contra o regime de progressão de regime. Eu acredito que é vergonhoso hoje um criminoso mata uma pessoa, ele cumpre 1/6 da pena, 5 anos ele está na rua. O traficante com 2, 3 meses está na rua. Então nós temos que acabar com essa palhaçada. O cidadão não pode continuar sendo enganado. E nós pagamos essa festa. E essa tornozeleira não custa barato, nós também vamos pagar esse objeto. Então, se nós vamos pagar presídios com qualidade, onde o preso cumpra o seu regime integral. É vergonhoso. Delegado Valdir, mas ele tem a chance de se recuperar. Não, ele tem que pensar isso antes de cometer o crime. Porque veja as milhares de vítimas que nós temos aí. E depois, o mais vergonhoso ainda, o cidadão ter que sustentar depois esse criminoso no sistema prisional. Isso é vergonhoso. Né? E o preso, ele sabendo dessa fraqueza do Estado, ele não tem que indenizar a vítima. Outro dia, na delegacia, um criminoso falou para mim: delegado Valdir, furtei 10 televisões. Falei: cadê as televisões para a gente entregar para as vítimas? Não vou dizer. E eu não tinha nenhuma medida para fazer constranger aquele criminoso. E ele já está nas ruas cometendo crime de novo. Então isso é vergonhoso para a sociedade. E sobre, já que nós estamos falando de segurança pública de uma maneira geral, sobre o auxílio reclusão, aquele que os familiares do preso têm direito a um salário, qual que é a opinião do senhor, delegado? Na verdade, a questão do auxílio reclusão, que todo preso que trabalhou tem direito, a família também é vergonhoso. Quanto recebe um aposentado que está nos assistindo agora? Um salário mínimo. Quanto recebe a família do preso? Um salário mínimo e meio. Então, por isso que a sociedade não acredita mais no sistema que está aí. Infelizmente, nossos legisladores, nossos deputados federais, nossos senadores, não têm tido a coragem de fazer as mudanças que a sociedade exige. Inclusive, me parece que parte da Câmara Federal está virando sócio da papuda, né? Então, você acha que esse pessoal vai fazer lei em defesa do cidadão, em defesa do povo? Então, o cidadão tem que repensar a situação, porque nós precisamos mudanças urgentes. E o cidadão é que paga pelo sistema prisional, pela insegurança, nós pagamos por isso. E alguém lucra, e não é o cidadão. Delegado, agora, essa é a primeira vez que esse dispositivo, essa tornozeleira, apresenta falhas? Não, nós tivemos uma outra situação de um preso que
mesmo nas ruas cometeu assalto, foi preso pela polícia militar, já com a tornozeleira. Neste caso, o preso era traficante, assaltante, receptador, então ele tinha quatro antecedentes criminais. O que aconteceu? Foi colocado em liberdade pelo Poder Judiciário, tirou a tornozeleira porque ele queria dar uma voltinha, arrependeu. Hoje eu tomei conhecimento através da família dele que ele se arrependeu, voltou ao sistema prisional, colocou uma pulseira nova, apresentou aquela que ele havia tirado, que ele havia escondido, e aí ficou 3 horas retido e já está nas ruas aí. Então a tornozeleira não é uma proteção para que aquele criminoso não cometa o crime, é só para dizer onde que ele está. Para que vai servir isso para a sociedade? Delegado, nós vimos agora há pouco a repórter Cristiane Rodrigues trazendo informações sobre casos de justiceiros. Eu queria saber a opinião do senhor. Algumas pessoas estão aí fazendo justiça com as próprias mãos, fazendo o papel da polícia. Qual a opinião do senhor sobre os justiceiros? Por que no Brasil está se criando essa cultura? Na verdade é bíblico isso, né? A lei do talião, olho por olho, dente por dente. Na verdade é a sensação de impunidade que o cidadão tem hoje. E o que acontece? Ele está reagindo ao criminoso. Tivemos até 2 casos ali na região do Pedro Ludovico, do 8º distrito, que nós tivemos de dar atendimento. E depois dos fatos acontecidos, que tem dado grande repercussão, inclusive pessoas amarradas em postes, agredidas, eu acho que esse não é o melhor caminho. Nós achamos que quem tem que corrigir é o Estado. Precisamos de penas mais graves. Por quê? Porque o cidadão, essas pessoas que estão agredindo, normalmente são engenheiros, são médicos, são pessoas de bem, não são apenas pessoas humildes, não. E o que acontece? Elas colocam em risco a sua própria vida em razão da sensação da impunidade que nós temos no Estado. Então a gente aconselha as pessoas, e o criminoso nunca age sozinho. O cidadão vai lá, agride, arrebenta, esse criminoso pode voltar e se vingar. E o cidadão tem família, tem o que perder. Então a gente recomenda não cometer isso. Eu vi que a OAB, alguns dias atrás, começou a cobrar os procedimentos policiais, mas no 8º distrito eu já até dei recado para a OAB, disse, e até pelas redes sociais lá, delegado Valdir, disse, olha, eu não vi até agora nenhum criminoso desse que levou um corretivo voltar na delegacia para representar, porque é necessário representar, que normalmente essas lesões são lesões leves, são agressões das pessoas, são lesões leves, e nenhum criminoso voltou na delegacia para reclamar. Até o próprio criminoso acha que essa punição é justa. Então eu acho que não é a situação correta. Nós devemos avançar na lei, propor outros tipos de punições aos criminosos. E sugerir ao cidadão, né, todo cidadão tem direito de prender quem esteja em flagrante delito. Prenda, amarra, entrega à sociedade. Eu acho que a agressão pode acabar virando contra o cidadão. E me parece que é a perda do Estado, do poder de punir. As pessoas estão extremamente tristes com a inação do Estado. Isso é vergonhoso. Isso vai refletir nas urnas agora em outubro. Pode escrever o que eu estou te falando. Falando sobre essas questões, tivemos recentemente aí o julgamento de Wilson Bicuda, acusado e condenado aí, pela tentativa, pela perfuração dos olhos de sua ex-companheira Mara Rúbia. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão. O senhor acredita que essa pena foi justa, essa quantidade de tempo que ele vai ficar preso? Se é que vai ficar preso 12 anos? Na verdade, ele não vai ficar preso 12 anos, né? Com 2 anos e pouquinho, já vai estar nas ruas novamente. Então, na verdade, a pena foi leve, a tortura, a agressão, a tentativa de homicídio, até houve dificuldade em convencimento do Ministério Público, foi difícil, mas ainda bem que ele foi condenado, vai puxar um pouquinho de cadeia. O ideal, né, eu acho que a Mara ficaria contente se ele cumprisse efetivamente esses 12 anos, mas isso não vai acontecer, é vergonhoso. Um outro caso que nós temos também, eu acho que o judiciário continua lento, eu não sei se as mudanças que nós precisamos fazer na legislação tem que atingir o judiciário também, mas nós vemos o caso recente do Valério Luiz, jornalista que se expressava muito, e agora nós vimos há poucos dias na internet aí que um dos criminosos acusados da conduta está esquiando na Europa, está vivendo na Europa. Como que ele foi para lá? Com que dinheiro?
né? É uma vergonha para a justiça brasileira. E essa semana eu vi que o Ministério Público representou novamente pela prisão dele, o juiz decretou, mas você, depois dele estar na Europa, como que vai trazer ele de volta? Depois do leite derramado, você quer recolher novamente? Né? Por que não puniu esses criminosos quando eles estavam aqui, não concluiu o processo? Mas aí o que acontece? É o poder aquisitivo que acaba, infelizmente, nem todos são punidos como deviam. Infelizmente, é um jornalista, um formador de opinião, né, que não merecia ter sido morto como foi, e fica para a sociedade uma sensação de impunidade quando ela vê essas imagens. Muito complicado, tem coisas na justiça brasileira que não dá para entender. Eu quero agradecer aqui a participação do delegado Valdir Soares, titular do 8º DP. Muito obrigado pela participação do senhor, uma boa noite. Uma boa noite a todos. Curtam o delegado Valdir no Facebook, delegado Valdir com W, vocês vão receber dicas de segurança lá. Boa noite. E mais uma quadrilha de ladrões de veículos foi desarticulada na capital. O bando era formado por integrantes de Goiânia e Trindade. Ações violentas e ousadas. Esse é o perfil de 4 dos 5 presos pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Mark Paiva, Tiago da Silva Soares e Jacomo Neto Martins, esse foragido da cadeia de Inhumas, foram presos em Trindade. Átila Ribeiro da Costa, que foi preso em Goiânia, também fazia parte da quadrilha, que roubava carros e residências. Todos jovens, que chama atenção aí, 18 e 22 anos de idade, e que até a própria, quando está sendo ouvido na delegacia durante uma auto-prisão em flagrante, você vê se a pessoa é ruim, entre aspas, ou a pessoa que só pratica o assalto. Eles não, eles gostam do que fazem, agem com extrema violência, subjugando as suas vítimas de roubo à residência. Com a quadrilha, a polícia encontrou esses 4 veículos roubados, além de celulares e um revólver 38. A venda dos veículos roubados acontecia através dessa página em uma rede social. Após esquentarem o veículo, ainda vendem na internet como se fosse tudo normal. De acordo com o delegado, quem comprou esses veículos roubados também pode ser preso. Até quando você compra um veículo escrito Finan, você está cometendo crime também de receptação. Por quê? Porque houve uma vítima. Se você deixou de pagar, a financeira é vítima de um crime de estelionato. A partir daí, você pode ser caracterizado de crime de receptação. Então, todas as pessoas que entram nesse site, que compram veículos, estão praticando crimes também. Nós estamos investigando e vamos prender demais outras pessoas que estão praticando esse tipo de delito. E veja a seguir, Comissão da Verdade foi oficialmente instalada hoje em Goiás. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. Quase 1.000 servidores técnicos administrativos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás realizaram nessa manhã uma assembleia que decidiu o apoio à greve. Mas as atividades do HC não serão interrompidas. Os funcionários estarão caracterizados com adesivos e camisetas e vão fazer interrupções durante a jornada de trabalho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, mais da metade dos 2.400 trabalhadores da UFG aderiram à paralisação no Instituto Federal. As unidades de Inhumas, Cidade de Goiás, Anápolis e Aparecida de Goiânia já participam do movimento. E foi oficializada hoje a criação da Comissão da Verdade. 17 representantes da sociedade vão apurar fatos ocorridos entre as décadas de 40 e 80. O decreto do governador Marconi Perillo estabelece a criação da Comissão Estadual da Memória, Verdade e Justiça, que leva o nome do deputado José Porfírio de Souza. Ele foi um líder camponês caçado e preso pelo regime militar de 1964, dado ainda como desaparecido. Aos 70 anos, o irmão de Porfírio relembra os momentos de fugas vivido ao lado do deputado há 40 anos. Nós viemos de a pé do Maranhão aí para onde nós moramos, em Tromba. Aí ele tornou embora, eu não pude mais ir porque a família já passava nessa cidade. Aí eu fiquei para sustentar ele assim, quando ele estava num lugar que eu via que ele já estava descoberto, eu ia lá, avisava ele para mudar de lugar. E assim eu fiz até quando ele mudou a última vez para Fazenda Angical, lá onde ele foi preso.
A Comissão da Verdade em Goiás, instalada nesta quinta-feira, contará com a participação de 17 membros. O grupo tem a missão de investigar e esclarecer atos de violações de direitos humanos e o desaparecimento de goianos no período da ditadura militar, que ocorreu entre as décadas de 40 e 80. No conjunto, no contexto da comissão, nós vamos elaborar documentos, nós vamos pesquisar para principalmente resgatar a memória e a verdade desses períodos de ditadura no Brasil. Para o governador, a comissão irá contribuir para que o passado negro da ditadura seja esclarecido. A ditadura de 37 a 45 do Estado Novo e a ditadura dos militares a limpo. Essa Comissão da Verdade vai procurar investigar, trazer à tona fatos e verdades que ainda não foram apresentados à sociedade brasileira. Nós, democratas que somos, defensores dos direitos humanos e das liberdades individuais, somos protagonistas aqui em Goiás. O governo do Estado, de um ato sem precedentes na nossa história. A esperança é a derradeira que morre, né? Porque outra coisa não resta mais não. Só lutar, pedir a Deus para ver se tem um sinal feliz, né, de saber a notícia. E 2 homens foram presos pela polícia com armas e munições. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada na explosão de caixas eletrônicos. David Wickerson da Silva, de 19 anos, e Maurício Freitas, de 23, foram presos em flagrante pela polícia militar. Com eles foram encontrados essa espingarda artesanal calibre 12, 5 munições, 2 artefatos explosivos e essa alavanca de ferro. A polícia investiga agora se a dupla tem envolvimento com quadrilhas especializadas na explosão de caixas eletrônicos. Eles também informaram no momento da prisão que eles agiam a mando de 2 elementos que se encontravam no sistema prisional. Esses elementos já entramos em contato com o pessoal da agência prisional que fez a segregação desses elementos e vamos trabalhar em conjunto para tentar apurar a veracidade dessas informações. Os suspeitos foram presos na madrugada dessa quinta-feira no Jardim Liberdade, em Goiânia, através de uma ação conjunta da Rotan com o GRAER. Os suspeitos estão detidos na Delegacia de Investigação Criminal de Goiânia e devem responder pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e posse não autorizada de explosivos. Se condenados, eles podem pegar de 4 a 9 anos de prisão. Maurício Freitas é considerado pela polícia um bandido perigoso e é reincidente no mundo do crime. A gente vê que ele faz do crime seu modo de vida. Já foi preso várias vezes pelos crimes de roubo, também por receptação, sendo que no dia 19 desse mês ele foi preso, autuado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais pelo crime de receptação e ficou apenas 3 dias preso. Saindo, já cometeu outro delito. A polícia prende e a justiça solta. De volta à redação com a repórter Cristiane Rodrigues. Cristiane. Pois é, Segismar, eu volto com uma notícia de imprudência nas estradas estaduais. Um acidente entre uma caminhonete e um ônibus na GO03 entre os municípios de Catalão e Ipameri provocou mortes e deixou vários feridos na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 mortes já foram confirmadas e 8 passageiros foram socorridos em estado grave e encaminhados para Santa Casa de Catalão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, os veículos se colidiram quando o motorista da caminhonete realizou uma ultrapassagem em local proibido. Com o impacto da batida, o ônibus caiu em uma ribanceira de cerca de 3 metros. Volto com você. Ok, Cristiane Rodrigues, que Deus possa confortar a família dessas pessoas, violência no trânsito nas rodovias. O número de carteiras de trabalho emitidas para estrangeiros em Goiás cresceu 39% no ano passado, na comparação com 2012. A nacionalidade que mais procurou serviço foi a norte-americana. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, em 2013 foram emitidas 644 carteiras de trabalho, número 39% maior que em 2012, quando 466 documentos foram gerados pelo órgão. Um detalhe que chama atenção é o ranking de autorização para que estrangeiros trabalhem. A concessão é feita pelo país de origem. Em 2013, 101 norte-americanos conseguiram dos Estados Unidos o direito de trabalhar no Brasil. O Japão ficou em segundo lugar. 18 pessoas adquiriram o direito.
Do Reino Unido, 16 trabalhadores foram autorizados a exercer atividade remunerada aqui. Portugal ficou em quarto lugar com 12 registros. Nos últimos anos, o fluxo migratório inverteu. Em vez de sair do Brasil para fora, está vindo de fora para o Brasil. Sônia é um exemplo disso. Para fugir da crise que afetou boa parte dos países europeus, a portuguesa se mudou há 6 meses para Goiânia, em busca de emprego. Vim aqui em busca de uma aventura e de uma oportunidade de trabalho, sem dúvida, porque todo mundo precisa de ganhar o seu dinheiro e fazer alguma coisa com o curso. De acordo com o superintendente regional do trabalho, com a digitalização do sistema para a solicitação do passaporte para estrangeiro, o documento tem sido emitido com maior agilidade. Antigamente era 3, 4 meses, agora em torno de 1 mês já é concedida a autorização para o estrangeiro vir trabalhar no Brasil, e especialmente aqui em Goiás. E quem estiver à procura de uma farmacêutica que tem experiência internacional, fica aí uma indicação. Gostaria de fazer um apelo, quem estiver interessado numa farmacêutica que tenha um currículo também um pouco internacional, eu estou disponível, é só contactarem. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 com o Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite para você e até amanhã.